Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, vamos ao tema de hoje? Vamos rapidinho? Temos um tema aqui. O tema é: quem é o apóstolo? O verdadeiro apóstolo, quem é o verdadeiro apóstolo? Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Rapidamente, todos ao livro. As pessoas dizem: eu sou o apóstolo, eu não sou o apóstolo. Você vai descobrir lá quem é o apóstolo. As pessoas me chamam de apóstolo, mas vamos ver biblicamente. Quem é o verdadeiro apóstolo? Três, por favor, todo mundo com uma Bíblia. Porque hoje eu vou renunciar ao meu apostolado e vou apresentar o verdadeiro apóstolo. Todos com uma Bíblia, por favor. Estamos todos aí? O que você deve responder? Não diga aleluia, porque você estaria se colocando antes da cruz. Somos nós que fomos adotados. O Espírito clama como? Abba, Pai, hello. Diz o versículo 1. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão. Quem? Quem é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão? Ele quer dizer, José Luiz não é. José Luiz não é. Cristo Jesus é o verdadeiro apóstolo. É o que diz aqui, sim ou não? Quem é o apóstolo de sua profissão? Cristo Jesus. Depois, no versículo 2 está escrito: o qual é fiel. O qual é fiel àquele que o ordenou, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Por que ele coloca Moisés aqui? Observe que Moisés representava antigo pacto. Não é mesmo? Então, no novo pacto, o sumo sacerdote, depois que morreu e ressuscitou, é Jesus Cristo. Então ele diz: veja em que Moisés foi fiel. Olhe para o versículo 5 e veja se em meia hora eu vou descobrir isso, e então você estuda todos os versículos lá. Ele diz no versículo 5: e Moisés, de fato, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho do que ia acontecer o quê? Do que ia para o quê? Ou seja, Moisés foi fiel naquilo que ia acontecer o quê? Ele não foi fiel em guardar a lei, porque ele matou. Ele se casou 2 vezes. Ele teve uma esposa cuxita depois de ter sido marido da filha de Jetro. Quero dizer, sim, a filha de Jetro. Lhe deu ira. Jogou no chão as tábuas da lei e as quebrou. Agora ele foi fiel. Ele foi fiel no que deveria ser dito. Diga isso, no que deveria ser dito. E quando Moisés falava, quem era que realmente falava? Deus. Ele ouviu uma voz como um trovão. Não foi? Ele disse que ouviu uma voz. E então Deus o levou para o monte sozinho, e lá lhe deu os mandamentos e falava com ele, com Moisés. Então Moisés estava falando com quem? Com o povo. E então Deus disse: veja, Moisés, eu digo, eu sou aquele que fala. Deus disse, aquele que fala sou eu, mas Moisés será Deus para vocês. Ele não é Deus, mas será como Deus para vocês, porque o que eu falo, Moisés, o que? Ele repete, ele foi fiel para dizer o que deveria ser dito, certo? Estamos entendendo? Até agora não dissemos nada profundo, foi bem simples, certo? Então observe que é tudo da mesma forma. Diga-me uma coisa, depois que Jesus Cristo morreu, o que aconteceu com o corpo ressuscitado? Subiu para onde? Subiu ao paraíso?
Então, ao subir ao paraíso, você já ouviu Jesus ensinando em algum prédio, sinagoga ou igreja? Agora, quando ele estava na carne, ele ensinou na sinagoga, sim ou não? Agora, depois que ele ressuscitou, ele continuou a falando? Não. E você sabe o que acontece? Isso no Antigo Testamento. Ele falava por meio de Moisés. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Ele não muda dessa forma. Deus não vem falar com ninguém. Ele usa homens. Então, observe o que está escrito. Vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 25. Vamos para o versículo. Capítulo 12. Estávamos no terceiro. Capítulo 12, versículo 25. Estamos todos? Diz: vede que não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram o que os admoestava na terra, onde estão? E quem foi aquele que os admoestou na terra? Moisés. E os que lhe desobedeceram escaparam? Não escaparam? É por isso que ele diz: vejam agora neste pacto, vejam se vocês não rejeitam aquele que fala, pois se aqueles que rejeitaram aquele que os advertiu na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que adverte. De onde? Desde onde? E onde está Jesus atualmente? No céu? Não, ele não está no céu. Ele habita em luz inacessível. Vamos ver. Onde está escrito que ele habita em luz inacessível? Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Todos estão? Diz que o único que tem a imortalidade, que habita em luz, o quê? A quem nenhum homem o quê? Viu? E nem pode o quê? E por que você não pode vê-lo? Porque ele mora onde? Inacessível aos homens. Ninguém pode ver Jesus. E se eles não o veem, eles o ouvirão? Tampouco. Mas ele é o apóstolo. E como você ouvirá o apóstolo se não puder vê-lo ou ouvi-lo? Diga, da mesma maneira. No Antigo Testamento, era Deus quem falava, mas usava Moisés como instrumento, mas era o próprio Deus. Bem, Moisés era tratado como o próprio Deus, porque ele era o próprio Deus. Mas Moisés não era Deus, mas era como Deus. E então ele diz: prestem atenção agora, prestem atenção no novo pacto, porque agora, prestem atenção no que ele diz. Bem, vamos terminar de ler o versículo. Diz: a quem nenhum homem viu ou pode ver, a quem seja honra e domínio eterno. Amém. Certo, vamos voltar então para Hebreus, onde estávamos antes, que eu lhes disse para guardar o capítulo 12 aos Hebreus. Estamos todos de volta lá, versículo 25. Vede que não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam aqueles que na terra rejeitaram o que os advertia, muito menos nós. Se rejeitarmos o que admoesta, de onde virá? Deixem-me explicar a palavra a vocês, dos céus, prestem atenção em mim. Quando Jesus andava antes da cruz, lembrem-se de que é importante dividir, porque tudo o que eu explico é depois da cruz. Se você comparar antes da cruz, bem, você está no território do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa quando ele morre e ressuscita. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria novo pacto. É porque ele pagou o preço, derramou sangue e ressuscitou. Agora, quando estava andando com os discípulos, ele dizia: vejam, vocês não sabem como orar. E como devemos orar? Vejam, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Ele não disse no céu, sabe por quê? Porque ele desceu à terra. Ele deixou seu trono de glória, ele desceu à terra. Então ele dizia: veja, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, pois ele era o Pai. O corpo era Jesus de Nazaré, aquele que Maria criou em seu ventre.
Agora, o Espírito de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Portanto, quando ele diz, ore assim, Pai nosso que estás nos céus, era para ele porque ele era o Pai que estava no Filho. Deus não teve filhos. O Espírito de Jesus Cristo era o Pai, o Filho era a carne. Hello! É por isso que ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Porque ele não mentiu para eles. Ele não disse, Pai nosso que está... Porque as pessoas acreditam que ele disse, Pai nosso que estás no céu. Não, nos céus. Porque ele estava falando de si mesmo. Jesus é Deus, mas Jesus não é o Filho de Deus. O que é Filho de Deus é o corpo que Maria fez, mas o que estava dentro de Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Paulo diz, indiscutivelmente grande o mistério da piedade. Deus se manifestou onde? E como a carne de Deus foi chamada Jesus de Nazaré. Então agora lemos o versículo 25. Tenho que ir e voltar até que você entenda, porque você precisa entender. Diz o versículo 25, vê depois que não rejeiteis aquele que fala, porque se os que na terra rejeitaram aquele que os advertia não escaparam, muito menos rejeitaremos aquele que admoesta dos céus. Ou seja, ele tem uma voz aqui embaixo. A voz que então moveu a terra. A voz em Moisés moveu o quê? A terra. Mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez, e sacudirei não só a terra, mas também o quê? E essa frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis. Como as coisas que são feitas, para que as coisas imóveis permaneçam. Portanto, já que recebemos um reino imutável, sejamos gratos e por meio dele sirvamos a Deus, agradando-o com temor e reverência. E reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, ele diz aqui que nesse novo pacto, ele não vai apenas mover a terra, ele vai mover os céus. O quê? Ele vai mover o quê? Agora ele não está falando sobre os céus, agora ele está falando sobre o céu, agora ele está movendo o céu. Você sabe por que nesse pacto ele vai mover não apenas os céus, mas o céu e a terra? Sabe por quê? Porque ele habita em uma luz inacessível, mas está cansado de viver sem ser visto. Portanto, esse pacto, um dia o removerá do céu e o trará para os céus, para que possamos vê-lo como ele é. E vocês sabem que toda semente produz frutos de acordo com sua espécie. Você sabe que Jesus não é mais santo do que você, nem você é mais santo do que ele, pois toda semente dá fruto segundo a sua espécie. E se ele criou seu espírito, ele o criou iguazinho à semelhança de Deus. Sim, você é tão santo quanto ele. Você sabe que se mais uma gota de santidade for adicionada a você, você explodirá, desaparecerá. Como você é puro e santo em espírito, porque na carne você não é. Temos esse tesouro em vasos. Você sabe que há pessoas que saem por aí se santificando. Eu não me atrevo mais a me santificar. Imagine, a Bíblia diz que com uma única oferta, ele me aperfeiçoou para sempre. Colossenses 2:10 diz que nele somos completos e nada nos falta. Portanto, nosso quadro de referência deve ser aquele que nunca vimos, mas não o vemos. Mas observe que há uma maneira de ver isso. Paulo nos diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, veja o que diz. Versículo 2, o que diz? Eu ponho meus olhos em quem? Mas se não o vejo, ninguém o viu, nem o verá. Olhando para quem? O autor e consumador de quê? Quer dizer, Jesus está falando aqui depois de ter ressuscitado, mas depois de ter ressuscitado, ele foi para a luz inacessível. Então, como você pode fixar seus olhos em Jesus se não o vê? Lembrem-se de que quando Jesus Cristo estava nos dias de sua carne, ele disse a uma pessoa, disse, mulher, olha, está chegando o tempo que não está nas montanhas,
nem estará lá, mas o Pai será adorado em espírito. Ou seja, você tem que pôr os olhos naquele que ressuscitou sem vê-lo. Ou seja, o novo pacto, o pacto da graça. Perdoe-me, deixe-me ser específico. De Romanos para Hebreus, de Romanos a Hebreus. Você lê essas 14 epístolas e elas vão criando a Jesus, o ressuscitado, em sua mente. Vão criando. Você começa nas cartas de amor quando ele lhe diz. Quando ele diz a você, olhe abençoado, com uma única oferta eu te fiz perfeito. Eu o amei com um amor eterno. Quando você é infiel, eu permaneço fiel. Você começa a fixar seus olhos em Jesus. Nessa informação, para fixar seus olhos, não olhando para as coisas que não são vistas. Quero dizer, não olhando para as coisas que são vistas, mas eu sempre digo, como você pode olhar para algo que não é visto? Paulo diz, não olhando para o que se vê, mas para o que não se vê. Mas como posso olhar para algo que não vejo? Eu não vejo Jesus. Ele habita em luz inacessível. Então, isso significa que, quando você lê a revelação de Paulo, a verdadeira imagem de Jesus Cristo está sendo formada. E você pode fixar seus olhos em Jesus no aspecto de tudo o que ele fez por você. O consumador da fé, o criador da fé. Aquele que criou todas as coisas para nosso benefício. Eu nunca poderia dizer que vejo o Senhor dessa forma. Quero dizer, eu o vi uma vez, mas não vi seu rosto. Ainda bem que não vi seu rosto, porque caso contrário, eu teria estudado para poder pintá-lo, para pintar o verdadeiro rosto de Jesus. Porque ele não posou para nenhum pintor. Verdade que ele não posou para nenhum pintor? Então veja, ele diz aqui, colocando seus olhos em Jesus. Mas como você pode ver Jesus se você não o vê? E ele é seu verdadeiro apóstolo. Você não pode vê-lo, não pode ouvi-lo, mas ele é seu sumo sacerdote, seu sumo apóstolo, seu sumo sacerdote. Ele apenas falou com Paulo naqueles dias, e Paulo escreveu 14 epístolas. E então, quando Paulo partiu, ele disse, depois que eu for embora, não haverá mais graça. Não, vocês não o ouvirão. Ele vai habitar em luz inacessível. Por enquanto, o que você pode entender dele é o fundamento que deixei escrito, que são 14 epístolas. Você não vai mais ouvir Deus. A apostasia virá. Muitas religiões surgirão, todos os tipos. Haverá religiões que se apostatarão da fé. E como vimos, todas as religiões já se desviaram da fé. Agora chega um momento na história em que ele volta para falar com seu povo. E veja o que diz o versículo 52. Em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Depois, em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Vejam como ele diz, da maneira que ele vai falar, e que você vai ouvir. Primeira carta a Tessalônica. Capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo com a voz de quê? Com a voz de quê? E com a voz de... E com a trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Isso significa que o Senhor fala com a voz de comando e com a voz de um arcanjo. Você sabe o que é um arcanjo? Um arcanjo é um espírito que, quando encarna, é chamado de apóstolo. E eles o chamam de apóstolo. E a igreja diz, veja, esse é o nosso apóstolo. Portanto, isso significa que Deus habita no céu em uma luz inacessível. Ninguém o viu, portanto, ninguém o ouviu. No entanto, você pode ouvi-lo na voz de um apóstolo. Agora me ouçam bem, José Luiz é um instrumento, o apóstolo é o Espírito que está em mim. Portanto, ele fala do céu e eu ouço, e então eu falo nos céus. Agora eu não sou o apóstolo, de fato eu tenho um apóstolo. Eu mesmo tenho de estar sujeito ao meu próprio apostolado. Portanto, quando me ouço, digo, veja o que eu disse.
Que coisa tremenda é isso. Eu não sabia o que tinha dito porque não era eu, é que ele toma minha mente com a palavra escrita e então eu começo a falar. É por isso que você entendeu essa palavra. Agora, o verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. A única coisa é que ele fala da mesma maneira. Ele fala da mesma maneira. Moisés foi fiel no que deveria ser dito. Eu tenho sido fiel no que deve ser dito do novo pacto. Nesse aspecto, sou um apóstolo. Mas imagine que você coloque seus olhos em mim e cairá. Porque você não pode fixar seus olhos em mim. Porque eu sou um ser humano com erros e Deus só escolhe seres humanos com debilidades e erros. E Ele faz isso de propósito. E se você colocar seus olhos nessa carne, você sabe que Deus vai encontrar uma maneira de eu decepcioná-lo. Me prejudica se você colocar os olhos em mim. Você não pode colocar seus olhos em mim, abençoado, porque estou no mesmo barco em que você está. Veja, quando você me aplaude, grita e me cumprimenta, eu recebo isso com muito amor, mas eu digo, Senhor, você sabe que isso é para você. Porque o que esse pedaço de carne vai receber? A única coisa é que entendemos e reconhecemos aqueles que trabalham entre nós. E sim, aquele que você está aplaudindo é aquele que o libertou. Que é o verdadeiro apóstolo que habita na luz inacessível que fala através de mim. Sim, pois há pessoas que pensam que me idolatram e eu digo, idolatrar um pedaço de carne? Eu tenho que tomar banho, usar desodorante, fazer 1000 coisas para ter uma boa aparência. Imagine, como as mulheres. Como você pode idolatrar um pedaço de carne? Aí aqueles que não entendem lá fora dizem, muchacho, a esse homem precisa que lhe beijem o anel. Se beijarem minha aliança, podem danificá-la, você sabe. Mas esses são os que não nos conhecem. Mas vocês que estão aqui, vocês entendem, não entendem? Entendem que somos carne aqui. Naturalmente vocês me amam, me respeitam. Vocês são agradecidos a mim porque ninguém jamais comunicou uma mensagem como essa até esses últimos dias. Ah, e eu falo com voz de comando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E vocês entenderam, e 22 nações entenderam porque perceberam. Vamos dar uma olhada em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, para que você possa ver como Paulo fala do homem. E Paulo era o apóstolo daquela época. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Bem, vamos dar um melhor suporte, um respaldo a isso. Diz, porque dizendo um, eu certamente sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isso segundo o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Quem é o que planta? O que faz crescer a pequena árvore? Preste atenção, de acordo com o que o Senhor concedeu. Eu plantei. Ele não diz, nós plantamos, apenas um planta. Eu plantei. E então diz que Apolo regou. Mas o crescimento é o quê? É dado por Deus, assim que é uma conclusão. Nem aquele que planta é uma coisa, nem aquele que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. E aquele que planta e aquele que rega são uma e a mesma coisa, embora cada um receba a sua recompensa de acordo com o seu trabalho. Então, o que é José Luiz? Nada. Agora você sabe que ainda não tem nada em alta estima. E que você me recebe com muito respeito, mas faz um 0 à esquerda. Porque o crescimento é dado por quem? Quem é o verdadeiro apóstolo? Jesus Cristo, aquele que habita. Mas ele pode falar com você? Não. Se você não ouviu e não vai ouvi-lo, se não ouviu, como vai ouvi-lo? Deus sempre trabalha da mesma maneira. Ele usou Moisés e ele foi fiel no que ia dizer.
e depois utilizou a Paulo no que deveria ser escrito, porque ele plantou. E ele me utiliza na forma do que deve ser explicado, e eu tenho sido fiel na explicação. Agora prestem atenção. Apóstolo, e como você sabe se plantou corretamente e se os outros colaboradores regaram corretamente? É fácil, fácil. Quando Paulo plantou, o que ele estava plantando? O evangelho da circuncisão? Ele plantou a lei? O que ele plantou? A incircuncisão, que significa circuncisão de seu coração, de sua mente. Não é a circuncisão física, porque essa é a circuncisão do antigo pacto, mas diz na circuncisão de Cristo, que Cristo vos aperfeiçoou com uma única oferta. Cristo, o corpo carnal pecaminoso, o que diz? Ele o lançou onde? Para fora, na circuncisão de Cristo. Então você tem que procurar pessoas que repetem as palavras de Paulo. Eu repeti as palavras de Paulo. O que eu digo está no novo pacto? E aqueles que regam comigo, que estão aqui na frente, há muitos, mas não vou mencioná-los nome por nome. Quando eles regam o que deveriam regar de acordo com o fundamento que Paulo deixou. Então, o que você deve procurar são pessoas que não se desviam do fundamento que Paulo deixou. E você diz, olha, aquele ali, José Luiz, o apóstolo, eu acredito nele. Agora ele não é nada. Agora ele é um instrumento que fala, mas o que ele diz, eu não vou comer tudo a menos que eu verifique que o que ele diz está em cima do fundamento de Paulo. Agora, eu em 16 anos, já lhe disse o que Paulo diz? Tenho sido fiel no que deveria ser dito? Fui fiel no que deveria ser explicado? Você não pode colocar seus olhos em um homem abençoado. Você sabe que o homem sempre decepciona. Você já viu aqueles evangelistas que crescem e ficam famosos e Deus diz, bem, eu preciso de uma casca de banana? Porque as pessoas estão colocando os olhos para ele? E então, se ele se descuidar, veja bem, se eu me descuidar nesse ministério, vamos supor que eu me descuide e diga que eu sei que não sou nada, mas começo a procurar importância. Eu, o apóstolo José Luiz. Pois bem, Deus diz, José Luiz, agora eles vão colocar os olhos em você e eu tenho que fazer você escorregar. Vou ter que encontrar uma casca de banana para fazer você escorregar. Porque se eles puserem os olhos em mim, irmãos, façam-me esse favor. Porque se colocarem seus olhos em José Luiz na carne, vou decepcioná-los. Além disso, observe o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Perceba como isso é importante. Segunda carta, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante... Aqui estamos todos? Para que nós, de agora em diante... Em outras palavras, depois da cruz, depois que ele ressuscitou, veja o que diz. Não conhecemos homem algum segundo a carne. E ainda que conhecêssemos a Cristo segundo a carne, agora o conhecemos depois de haver ressuscitado. Embora não o vejamos, ele habita em luz inacessível. Cremos que esse corpo que ele ressuscitou, ele o revestiu de incorrupção. Acreditamos nisso porque assim está escrito. Os profetas profetizaram isso, a história diz isso e o Evangelho confirma isso. Ele foi ressuscitado e esse corpo ascendeu ao céu. Então Paulo está falando aqui sobre Cristo antes da cruz e ele diz, veja, para que daqui em diante não conheçamos mais nenhum homem segundo a carne. E mesmo que conhecêssemos Cristo segundo a carne, o que diz? Não o conhecemos mais assim. Eu não conheço Cristo antes da cruz. Não preciso imitá-lo nem mesmo antes da cruz. Porque o que ele fez, ele o fez sob a lei. Lembre-se de que ele era um servo da circuncisão para nos levar à verdade de Deus. Ele teve que viver sob a lei. Você coloca seus olhos em Jesus de Nazaré. Você o conhece segundo a carne e vai cair. Veja, você vai cair. Porque ele o avisou. Quem puser os olhos em mim, eu o farei em pedaços.
Ele disse, não ponha. Veja, isso da Semana Santa, isso da Via Sacra, isso das 7 palavras da Semana Santa, isso do jejum, isso do castigo do corpo, de lavagens, batismos, todos esses ritos e cerimônias. Se você colocar seus olhos nisso, verá o que vai acontecer com você. Você não vai desfrutar, vai ficar entediado, vai ficar triste, porque a alegria, que é o fruto do Espírito, não lhe será dada. É por isso que você vê cristãos, ou seja, muitas pessoas tristes, amargurados. Eles estão sempre falando sobre o diabo, dizendo que o diabo, que você deve ter cuidado, e eles não se divertem. Veja, Deus criou este mundo para nós. Mas Paulo disse, tudo é seu, mas eles não desfrutam do mundo porque veem pecado em tudo. A praia é pecado, isso é pecado, desfrutar é pecado. Férias é pecado, embora eles sempre fujam e se escondam, mas dizer isso é pecado. Não há nenhum fiel aqui, nem mesmo os apóstolos. Eles disseram, vejam, estes têm zelo, mas eles também não puderam guardar a lei. Eles são da circuncisão, mas não a cumpriram. Ninguém foi capaz de cumprir a lei, e você vai entrar nessa confusão. Quem podia guardar a lei de Moisés? Ninguém. Jesus Cristo, o próprio Deus, teve de se revestir de carne para cumpri-la e depois tirá-la do caminho para que não nos prejudicasse. Então, você não pode conhecer ninguém segundo a carne. Não me conheça segundo a carne. Eu cometo erros e você também. O que acontece é que você sempre olha para aquele que está aqui na frente. Não, eu posso cometer erros, mas ele não pode, porque então eu o conhecerei segundo a carne. Não, aqui todo mundo erra. Quem não tem isso tem aquilo, como se diz em Porto Rico. Quem não tem dinga tem mandinga, mas alguma dinga tem. Pastor, o que vamos fazer quando alguém cometer um erro? Amá-los. Assim como Cristo os perdoou, perdoem uns aos outros. Levem os fardos uns dos outros. Se alguém for espiritual e pegar alguém em uma falha, já que você é espiritual, corrija-o. Restaure-o com um espírito de gentileza. Quem lhes disse que no Evangelho da Graça Deus chamou pessoas perfeitas? Pelo contrário, hoje essa ciência, em sua debilidade, é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Portanto, prefiro me gloriar por ser débil. Algumas pessoas dizem, eu me glorio por ser forte, já paguei o preço. Mentiroso, hipócrita, ninguém aqui se comportou como deveria. Se a salvação dependesse de sua fidelidade, ninguém seria salvo. Somos salvos pela graça de Jesus Cristo, porque Ele morreu e nos amou. Assim que procure um apóstolo que plante e encontre alguns colaboradores que reguem. E se eles estiverem plantando e regando de acordo com o fundamento que Paulo deixou, não é ao lado, é em cima. Como você pode descobrir se eu sou um falso apóstolo? É fácil. Veja se estou plantando bem, de acordo com o Evangelho deixado pelo apóstolo Paulo. E como você sabe que está plantando bem? Porque Paulo falou de mim. Procurem, 1 Coríntios 3, 10, então você vê que ele disse isso. E se ele profetizou que viria um para edificar da mesma forma que ele tinha que aparecer. Ele não tinha aparecido? Tinha. Eu não o encontrei, nem em inglês, nem em espanhol, nem em nenhum outro idioma escrito em livros. Não vi ninguém plantando e regando como este ministério. Agora veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Apolo certamente não foi. Veja o que está escrito. O versículo 10. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, estabeleci a explicação, o fundamento e outro. Quantos? Viria um Paulo, diz, veja, não outros. Paulo começou a profetizar, depois da minha partida não haverá mais graça, mas veja, outro está chegando. E esse não pode vir logo porque a apostasia precisa vir. O outro está vindo com uma voz de comando, com a voz de um arcanjo. E ele tocará a trombeta. Estou tocando trombeta há 16 anos. E essa trombeta eu toco com um som certo.
Não é com um som incerto para que se preocupes. O que foi isso que disse? Não, não. O que eu digo a vocês está escrito aqui. Soa bem? O que eu digo soa bem? Ei, porque isso lhe traz consolo, lhe traz aceitação, lhe traz revelação o que eu lhe disse. Então ele diz, outro estava vindo para o quê? Diz, e outro edifica ao lado? Onde? Outro edifica onde? Mas que cada um veja como edifica. Apenas um edifica. Aquele que sobre edifica é aquele que rega. Um planta, um edifica. Então os outros são sobre edificadores. Eles são os que regam. Em outras palavras, já está edificado e os outros vêm para jogar aguinha. Nós vamos copiá-lo, vamos repetir o que ele diz para fertilizar o solo. Ouçam, eu lhes apresento o verdadeiro apóstolo, José Luiz de Jesus, mas não em carne. Vejam, vocês sabem o que eu sou? Sou um alto-falante, um speaker, uma buzina, como é que eles chamam isso? Como chamam essa coisa que está aqui? É isso mesmo, alto-falante. Agora veja, além disso as fitas cassete, que você liberou para você não é José Luiz, uma fita cassete, veja, é a voz, é a voz. Então veja, agora mesmo o apóstolo de vocês. É isso que é, porque se eu conseguir falar. Mas agora você pode me ouvir bem. Veja o apóstolo ali. Nós somos antenas repetidoras. E todo mundo que repete é como se fosse o apóstolo. Estamos repetindo o que ele falou do céu. Paulo o escreveu e nós o estamos repetindo. No dia que você me pegar falando algo que não está escrito, não me tratem tão mal, mas apenas me digam, José Luiz, você não me verá mais nas conferências. Estou percebendo que você saiu do fundamento, porque estou acostumado a ouvi-lo dizer o que está escrito, dizer o que está escrito. E neste momento, você está indo para outro lado, dizendo que tem uma revelação especial que estava escondido em uma montanha por lá. Que ficou 14 dias em jejum, 40 dias em jejum, há muitas vozes hoje. Você sabe quantas vozes se levantaram nesses 2000 anos? Se eu lhe disser, há muitas religiões por aí. Veja, e não é um problema o fato de haver muitas religiões. A ideia é se estão de acordo com o fundamento de Paulo, mas não estão. Em 2000 anos, ninguém edificou de Romanos a Hebreus. Em 2000 anos, ninguém edificou de Romanos a Hebreus. Você sabe o que as pessoas fazem, elas dizem que esta é a Bíblia, esta é a palavra de Deus. Então usam tudo o que está aqui. Entram nos primeiros 39 livros e morrem, secam. Além do mais, entram em Mateus, Marcos, Lucas e João e se afogam. Eles têm que ir onde escreveu o perito arquiteto. Paulo diz, eu como perito arquiteto coloquei o fundamento. Alguém poderia ter dito a ele, ei Paulo, por favor, reconheça os 11 apóstolos. E ele teria respondido, eles não lançaram nenhum fundamento, estão apenas repetindo Moisés. Eles são uma mistura de Jesus de Nazaré e Moisés. Isso não é fundamento. Esse é o evangelho da circuncisão. Nesse livro há 2 evangelhos, um falso e um verdadeiro. O falso é representado por 11 apóstolos. O verdadeiro é representado por um único apóstolo. O apostolado dos 11 apóstolos caducou quando Cristo foi à cruz e começou um novo apostolado, o da incircuncisão. Mas as pessoas dizem, é preciso usar a Bíblia de capa a capa. Eu acredito na Bíblia de capa a capa. Pois então creia nela de capa a capa, mas destape, você sabe. Busquem bem onde está o verdadeiro evangelho para nós, os gentios, para que possamos reinar em vida. De capa a capa, eu a conheço. Mas, muchacho, em 18 anos eu iria me afogar, me matar. Você conhece a hipocrisia que existe nas chamadas igrejas porque elas não sabem o que estou lhe dizendo? As igrejas são o pior lugar para se ir. É lá que eles criticam você.
É lá que eles olham para você e dizem: veja como ele veio vestido. Olhe para lá, olhe para este, olhe para aquele, o que ele vestiu, e olhe para aquele. Você viu como fulano se sentou? Bem, Paulo teve de dizer aos Gálatas: se vocês comerem e morderem uns aos outros, tomem cuidado para não se consumirem. Ei, é tão bom criticar. Hã? Veja, às vezes vou ao aeroporto e tenho que esperar 2 horas e começo a ver pessoas tão estranhas. Porque isso é culpa nossa. Criticar faz parte deste corpo. Mas eu critico por me entreter um pouquinho, sabe? E se eu não conheço a pessoa? É que às vezes essas pessoas que você vê são um pouco estranhas. Ei, que estranho! Olhe para esses sapatos feios, olhe para isso e aquilo. Agora na igreja, quando vamos à igreja, aqui sim é perigoso criticar. Paulo disse: cada um carregará a sua própria carga. Não conhecemos ninguém segundo a carne. É por isso que aqui você não precisa preencher um formulário. Para ser membro, você não precisa preencher nada. Eu não quero saber de você, no que diz respeito ao seu antigo estilo de vida. O que me interessa em você é o dia de hoje. Hoje, quem é você hoje? E quem quer que venha falar comigo sobre você está perdendo tempo porque eu não permito. Se me disserem: olha, você sabe sobre aquela família? Tome cuidado porque eles fizeram isso. Não estou interessado. Só Deus sabe se eles fizeram isso porque não conheciam o Evangelho da Graça. Aqui é fácil e o fardo é leve para carregar. E se você perceber essa honestidade, que somos transparentes, não há hipocrisia aqui, não há nada escondido aqui. Então aqui, no momento em que a pessoa diz: ei, como me sinto bem aqui, ela não está criticando ninguém e naquele momento sua vida muda. Porque ela se comportou mal lá? Porque ele tinha que se comportar mal. Porque a verdade não está lá. Cristo disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E o que é a verdade? Jesus Cristo ressuscitado, e o Evangelho foi comunicado ao apóstolo Paulo. 14 livros escritos, sabiamente predestinados, para torná-lo sábio neste mundo de confusão. Abençoados, vamos nos levantar. Cumprimente seu irmão. Declare que ele está reinando em vida. E diga-lhe quem é o verdadeiro apóstolo e como ele fala. Abba, Pai. Cumprimentem-se uns aos outros. Pai, nós lhe agradecemos, Senhor. Eu declaro este povo abençoado. Eu o declaro iluminado. Eu o declaro, Pai, em toda a sabedoria espiritual. Obrigado, Senhor, por termos um apóstolo que se manifesta aqui na terra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abba, Pai.